Questão 5. Em um pátio há 21 veículos, entre carros e motos, em um total de 66 pneus. Assinale a alternativa que expressa, respectivamente, o número de carros e de motos que há nesse estacionamento. E aqui as alternativas, vamos então montar o nosso problema. Seguinte, primeira coisa, a gente tem que escrever as informações que o exercício nos dá. Isso ajuda a gente a pensar melhor. Então vamos pensar, ó. Ele diz que tem 21 veículos, e isso é uma informação importante, né? Aqui ele diz que está num pátio, tudo bem, a gente pode anotar também assim, ó. Lugar onde é o pátio. Aí ele diz que nesse lugar tem um total de 21 veículos. E ele diz que esses veículos são carros e motos. Então, perceba uma coisa, que aqui a gente já consegue montar uma pequena equação. Claro que na nossa mente já está isso montado, a gente nem sempre consegue escrever em forma de equação. Mas olha, veja o que acontece aqui. Se o total de veículos é 21, a gente sabe que isso aqui nada mais é do que os carros, a quantidade de carros, mais a quantidade de motos, não é verdade? Então, carros mais motos tem que dar quanto? 21, ok? Só que ao invés de escrever a palavra carro e escrever a palavra moto, nós podemos atribuir símbolos ou letras, o que é mais comum, a esses nomes, a essas coisas. Então, ao invés de escrever a palavra carro, eu vou simplesmente colocar a letra C. Podia ser outra letra? Pode, não tem problema. Eu só preferi colocar o C porque é a primeira letra ali da palavra carro. Aqui, ao invés de colocar motos, eu vou colocar o M e o sinalzinho de mais. Tudo isso tem que ser igual a 21. Então, veja, a gente fez a nossa primeira equação, ó. C mais M é igual a 21. Ou seja, a quantidade de carros mais a quantidade de motos tem que me dar 21. Agora é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho um problema desse modo, com essas informações aqui, vamos supor que o enunciado não continuasse, não me desse nenhuma outra informação, eu não conseguiria resolver esse problema. Por quê? Porque eu tenho dois valores desconhecidos. Eu não sei qual é a quantidade de carros e também não sei a quantidade de motos. Eu só sei o total. Só que a partir desse total, eu não consigo determinar qual é a quantidade de moto e de carro. Então veja que se eu tiver duas incógnitas, ou seja, dois valores que eu desconheço, e apenas isso, e um valor total, eu não consigo ainda resolver a minha equação. Para isso, eu preciso de uma outra equação que também contenham essas mesmas incógnitas. E aí a gente vai poder montar, então, um sistema de primeiro grau. Como eu sei que é de primeiro grau? Eu sei que é de primeiro grau porque as minhas incógnitas, as minhas quantidades, elas estão, por assim dizer, elevadas a 1, ok? Eu não estou elevando nada ao quadrado, é só a quantidade de carros. Como que eu sei que está elevado a 1? Porque se eu fosse lá nesse pátio e pudesse contar cada carro e cada moto, seria apenas o valor da contagem, ok? Então, ó, se eu tenho 5 elevado a 1, isso nada mais é do que 5. Então é como se eu tivesse 5 objetos, eu vou lá e conto cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5. Veja? Então é elevado a 1, porque cada unidade equivale apenas a uma unidade, pronto. Continuando, vamos montar agora as outras informações do nosso problema que apareceu lá no enunciado. Além disso, ó, ele diz pra gente que tem um total de 66 pneus. Nós temos que deduzir a partir disso que todos os carros têm 4 pneus e todas as motos têm 2 pneus. Então são carros e motos inteiros, íntegros, né? Ou que pelo menos tenham a quantidade correta de pneus. Ok, mas e daí, professor? O que isso significa? Olha, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Um carro tem quantos pneus? 4, né? Então, 4 pneus. E uma moto, não sei desenhar moto, nem carro sei desenhar, imagina moto. Uma moto tem 2 pneus. Mas e se eu tivesse 2 carros? Ao invés de desenhar, escrevi o nome. Bem, se eu tivesse 2 carros, seria 2 vezes 4 pneus, concorda? Ou seja, seria 8 pneus. Se eu tivesse 3 carros, mesma coisa, seria 3 vezes 4 pneus, porque cada carro tem 4 pneus. Eu teria 12 pneus. E a mesma coisa a gente pode fazer com a moto. Se eu tivesse 2 motos, seria 2 vezes 2 pneus, ou seja, 4 pneus. E assim sucessivamente. Por que a gente está montando essa tabelinha? Para ajudar no nosso raciocínio. Então pensa comigo, ó. Cada vez que eu aumento a quantidade de carro, basta eu multiplicar por 4 que eu descubro a quantidade de pneus, não é? Só que eu não sei a quantidade de carros, eu quero descobrir. Quando eu não conheço uma quantidade, eu uso um símbolo ou uma letra para representar essa quantidade. Ora, eu não sei a quantidade de carros, mas na equação que a gente acabou de fazer aqui, ó, a gente já deu um símbolo para carro. Qual foi esse símbolo? A letrinha C, não é? Então, eu não sei a quantidade de carros, eu vou chamar ela de C. E eu sei que cada carro tem 4 pneus. Então, C vezes 4 vai me dar a quantidade de pneus de carro. Concorda comigo? Se eu pego a quantidade de carros que eu estou chamando de C, porque eu ainda não sei qual é, e multiplico essa quantidade por 4, eu vou ter a quantidade total de pneus dos carros que estão neste pátio. Agora, a mesma coisa a gente pode pensar a respeito da moto. E a gente chamou a moto de M, lembra lá? Então, se eu pego a quantidade de moto que eu não sei, vou chamar de M, e multiplico por 2, eu vou ter a quantidade de pneus de moto. Mas ele me disse ali no exercício que nesse pátio tem um total de 66 pneus. Então, o que isso significa? Vamos lá. Então, isso quer dizer que se eu somar a quantidade de pneus dos carros, mais, que é uma soma, né? A quantidade de pneus das motos, eu tenho que obter um total de 66 pneus. Concorda comigo? Ora, mas isso aqui, ó, que eu escrevi por extenso, quantidade de pneus dos carros, nós já determinamos que é C vezes 4. Então, ao invés de escrever toda essa frase, eu vou simplesmente escrever C que multiplica 4. Depois, ó, eu estou somando com a quantidade de pneus das motos, então mais. Só que ao invés de escrever quantidade de pneus das motos, eu posso simplesmente escrever M vezes 2. Muito mais fácil, né? Então vou lá e escrevo M vezes 2, porque isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, quantidade de pneus das motos. E o enunciado me diz que essa soma da quantidade de pneus de carros mais a quantidade de pneus de motos tem que me dar 66. Eu preciso escrever pneus? Não.
Não preciso, porque agora a gente só está lidando com as quantidades, de modo abstrato, né? Eu já sei que isso daqui equivale à quantidade de pneus de carro, e vejo que eu não precisei escrever C vezes 4 pneus. Aqui em cima eu tinha escrito por extenso, mas agora eu não preciso, porque eu sei que quando eu descobrir a quantidade de carros, que eu estou representando pela letra C, e multiplicar essa quantidade por 4, esse resultado final é a quantidade de pneus dos carros. E o mesmo eu devo dizer de M vezes 2. Então quando eu somar esses dois números, eu vou obter 66, beleza? Segundo o que o enunciado do exercício nos disse. Vamos limpar um pouquinho aqui e melhorar essa nossa equação, porque isso aqui já é uma equação. Como assim? Como a gente sabe que já é uma equação? A gente sabe justamente porque tem um sinal de igual, tem uma relação do lado esquerdo e uma outra relação do lado direito. Então, tudo que está desse lado é exatamente igual desse lado. Só que nós queremos descobrir qual é o valor de C e qual é o valor de M. A gente consegue melhorar essa expressão? Conseguimos. Ela já está perfeita, sim, mas a gente consegue deixar ela de jeito melhor escrito. Como que funciona isso? De modo geral, a gente gosta de deixar os números antes das letras. Então, C vezes 4 é 4C, beleza? O mais da nossa expressão, porque a gente está somando a quantidade de pneus dos carros, mais a quantidade de pneus das motos. Então, M vezes 2 nada mais é do que 2M. Tudo isso tem que ser igual a 66. Beleza, vou avançar a minha página aqui e vou reescrever as duas equações que nós descobrimos para montar o nosso sistema. Então, ó, a primeira equação que a gente descobriu, nós tínhamos C mais M igual a 21. Quantidade de carro mais quantidade de moto igual a 21 veículos. E a segunda equação que nós descobrimos é que se eu multiplico a quantidade de carros por 4, eu vou descobrir a quantidade de pneus de carro. Mas, se eu multiplico a quantidade de motos por 2, eu vou descobrir a quantidade de pneus de motos. E isso vai me dar um total de 66 pneus. Agora a gente resolve esse sistema. Lembra que quando a gente escreve as duas equações do sistema, nós colocamos uma chave aqui, ó, do lado esquerdo, beleza? E agora, como que a gente pode resolver esse sistema? Existem dois métodos, o da adição e o da substituição. Aqui eu vou resolver pelo da adição, beleza? Vamos lá. Para a gente resolver pelo método da adição, é necessário que apareça o oposto. Mas que história é essa de oposto? O oposto nada mais é do que aquele valor com sinal invertido. Qual é o oposto de menos 5? Mais 5. Qual é o oposto de mais 7? Menos 7. Lembra que quando o número é positivo eu não preciso indicar o sinal, né? Então o oposto do 7 é menos 7, beleza? Agora a gente pode escolher qualquer um desses caras aqui, que tenham uma letrinha junto com eles, e tentar forçar a aparecer o oposto na outra equação. Eu vou escolher o M, beleza? Você pode escolher o C, pode escolher o 2M, 4C, não importa. Eu vou escolher o M, e como eu tenho um M, como eu sei que é um M, porque não tem nenhum número aqui, né? Então eu tenho apenas um M. Como eu tenho um M, eu tenho que forçar a aparecer na outra equação, ou seja, nessa equação aqui de baixo, eu tenho que forçar a aparecer nela menos um M, ou simplesmente menos M. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu for somar essas duas equações, e por isso que o método se chama método da adição, quando eu for somar as duas, o mais M com o menos M vai cancelar, pensa comigo. Mais M menos M tem que dar zero, não é? É justamente por isso que a gente busca o oposto, porque somar opostos sempre vai dar zero. Menos 5 mais 5 igual a zero. Menos 6 mais 6 igual a zero. Portanto, menos M mais M igual a zero. E vice-versa, né? Mais M menos M também tem que dar zero. Tá, mas e agora? Como que eu faço para surgir esse menos M na equação de baixo? Vamos pensar. O que eu tenho que fazer, que conta eu tenho que fazer, para que esse 2M aqui da minha segunda equação se transforme, por assim dizer, num único M? Eu tenho 2 que multiplica M, e eu quero transformar ele em apenas um M. Sempre, gente, isso aqui é batata. Sempre que você tem um número multiplicando uma letra, para você deixar ela sozinha, é só você dividir pelo mesmo número. Então, basta eu pegar o meu 2M e dividir por 2. Como que eu faço essa divisão? Primeiro você faz número com número. 2 dividido por 2, 1. E o M, você só coloca ele. 1M. Obtivemos o nosso M. Então, o primeiro passo, para eu conseguir forçar essa minha segunda equação a aparecer a letrinha M sozinha, sem número, é eu dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. Eu vou arrastar a minha página aqui e vou dividir essa segunda equação por 2. Primeiro passo, eu vou fazer um traço aqui no meu sistema de equação. Vou reescrever a minha primeira equação, porque eu não vou mudar ela por enquanto. C mais M é igual a 21. E a segunda equação, o que a gente definiu? Que a gente vai ter que dividir por 2. Então, cada pedacinho dela eu vou dividindo por 2. Então, você pode colocar um parênteses nela, ó, e depois dividido por 2. Cada termo dela tem que ser dividido por 2. Vamos lá. 4C dividido por 2. Quanto será que é isso? Faz lá no seu rascunho. 4C dividido por 2. Lembra da regrinha, número com número. 4 dividido por 2 é 2. E a letrinha você simplesmente acrescenta. Então, em vez de ter 4C, eu vou ter apenas 2C agora. O mais da minha expressão, ó, o 2M dividido por 2, nós já fizemos aqui, ó, deu 1M, que é simplesmente M, né? Então, mais M. Igual, sempre tente escrever cada termo debaixo do seu lugar, ok? 66 dividido por 2 é 33. Prontinho. Mais uma vez, vou colocar o meu traço. Nós não mudamos nenhuma quantidade, ok? A gente está apenas manipulando as nossas equações. O C e o M nessa segunda equação continuam valendo a mesma coisa, embora ainda a gente não saiba quais são esses valores, mas eles continuam valendo a mesma coisa, porque a gente dividiu todo mundo por 2. Então, quando você faz uma manipulação em todos os termos da sua equação, você não muda o valor dela. Ok, mas ainda não está oposto, concorda comigo? Que quando eu for somar essas duas equações, M mais M vai me dar 2M's e não 0. E eu quero que dê 0. Como que eu transformo, então, esse mais M em menos M? É simples também. Sempre que eu quiser mudar o sinal de alguma coisa, é só eu multiplicar por menos 1. Pensa comigo. 5 vezes menos 1. 5 vezes 1, 5. Positivo com negativo, negativo. Ó, mudei o sinal do 5. Então basta multiplicar por menos 1 que você muda o sinal. Então mais uma vez a gente vai colocar o nosso parênteses e multiplicar toda essa equação por menos 1, cada termo dela. A primeira equação, mais uma vez, eu vou simplesmente repetir. E a minha segunda equação, eu vou multiplicar por menos 1, que nada mais é do que inverter o sinal de cada termo. Então esse 2C, ele é positivo, vai ficar negativo, menos 2C. Esse mais M é positivo, vai ficar negativo, menos M. O igual, esse 33 é positivo, vai ficar negativo. E agora eu coloco o meu traço.
Agora sim eu posso fazer a adição das minhas equações. Por quê? Porque agora o termo que contém a letrinha m vai desaparecer. E o objetivo nosso aqui nesse método é justamente fazer isso, fazer que uma das letrinhas suma da nossa equação. Vamos lá então. Sempre a gente tem que somar os termos semelhantes, ou seja, aqueles termos que tenham as mesmas letrinhas com os mesmos expoentes. Então aqui eu tenho o c elevado a 1, não aparece o elevado a 1, mas você tem que lembrar que ele está sendo elevado a 1. E aqui também. Ó. Então esse c e esse menos 2c são termos semelhantes. Esse mais m e esse menos m também são termos semelhantes. E esse 21 e esse menos 33 também são termos semelhantes porque são números sem letras. E são justamente essas partes que eu pintei da mesma cor que nós vamos poder somar. Vamos lá. C mais menos 2C, ó, C mais menos 2C, faz no rascunho. Pensa comigo, se você tem C, tem 1C e perde 2C, você tem um total de menos C, concorda comigo? Menos 1C, que nada mais é do que menos C. Você pode chamar o C de carro, que de fato é, né? Então, se você tem um carro e deve 2 carros, você ainda deve um carro, por isso menos C. Então você vem aqui e troca esse C mais 2 menos C por simplesmente menos C. E agora aqui, ó, mais m menos m é zero. A gente já viu isso aqui em cima, ó. É zero. Você pode pôr mais zero aqui? Pode, não precisa, mas pode. Vamos colocar para vocês visualizarem. O igual, não pode esquecer. E agora 21 menos 33. 21 menos 33. Você pode pensar assim, você tem 21 reais e deve 33. Quanto que ainda você tem? Para você descobrir, é só você pegar o número de maior módulo e subtrair o número de menor módulo. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Então o valor absoluto é 12. Mas tem que lembrar que você está devendo. Como eu sei que eu estou devendo? Porque o meu número de maior módulo é negativo, ok? Então o resultado também tem que ser negativo. Então o nosso igual aqui do nosso sistema vai ser menos 12. Como somar zero não influencia em nada, aqui desse lado da equação vai sobrar o menos c, igual a menos 12. Então, a gente descobriu quanto vale menos c. Só que eu não quero saber o valor de menos c, eu quero saber o valor de c. Sempre, pessoal, sempre que resultar no fim, a letrinha ficar sozinha em um dos lados da equação e ela for negativa, é só você inverter o sinal dos dois lados da equação de todos os termos. Então vamos fazer isso. Eu vou inverter o sinal de todos os termos. Eu só tenho um termo aqui, é o c. Ao invés de ser menos, ele vai ficar mais. Eu não preciso colocar, mas se quiser não está errado. Mais c. E aqui do outro lado da igualdade eu também tenho só um termo. Se eu tivesse outros termos, eu teria que mudar os sinais deles também. Mas como eu só tenho um termo, vai ficar mais 12. Uma observação importante, lembrem lá, como eu sei definir o que é um termo e o que não é? Os termos sempre são separados por continhas de mais e menos, beleza? Então sempre vai ter mais e menos separando. Aqui não tem nada, como se fosse tudo zero, né? Cada um desses zeros aqui é um termo, beleza? Só que não faz diferença somar e subtrair zero, né? Por isso que a gente não escreve esse monte de zero aqui. A gente descobriu a quantidade de carros, conseguiram perceber isso? Porque lá no início a gente disse que a letrinha C representava os carros. Então eu tenho uma quantidade de 12 carros nesse pátio. Agora ficou fácil, né, pessoal? Porque lá no início do exercício, a gente já tinha determinado, pelo que o enunciado nos tinha dito, que a quantidade total de veículos é 21. Ó, carros mais motos é igual a 21. C mais M é igual a 21. Então, quando a gente descobre o valor de uma das incógnitas, de uma das letrinhas, a gente vai lá, escolhe uma equação, tanto faz, você pode escolher essa primeira ou a segunda, né, que a gente também descobriu, pegar ela e trocar o valor que você descobriu. Então, vamos lá. A gente sabe que C mais M, ou seja, a quantidade de carros mais a quantidade de motos, é 21. A gente acabou de descobrir que a quantidade de carros é 12, então você vai trocar o C por 12. Mais M é igual a 21. Isso aqui é fácil, né? A gente pode resolver de cabeça isso daqui, mas o processo formal da equação, como que funcionaria? Eu quero que esse 12 suma desse lado da equação. Por quê? Eu quero deixar o m sozinho. Quero deixar ele isolado para eu saber o valor dele. Como que eu faço para esse 12 desaparecer desse lado da equação? É só eu subtrair 12, concorda comigo? Ó, menos 12 mais 12, lembra lá? Quando eu somo opostos, eu sempre vou obter zero. Menos 12 mais 12 é igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa que 12 menos 12, beleza? Que também é zero, obviamente. Então, se eu estou subtraindo 12 do lado esquerdo da minha equação, eu também tenho que subtrair 12 do lado direito. Eu não posso simplesmente tirar 12 e achar que está certo. Não. Tudo que eu faço de um lado da equação tem que fazer do outro. Aqui, esses menos 12 mais 12 vai zerar. Então, aqui vai virar zero. Quem que sobra ainda? Mais m. Igual a 21 menos 12. 21 menos 12. Empresta. Do 2 até o 11 eu tenho 9, 1 menos 1, 0. Então, aqui vai me restar 9. M é igual a 9. E é por isso que quando a gente está resolvendo mais rápido, a gente simplesmente fala, ó, esse 12 está positivo, passa do outro lado, negativo, ó, ele aqui negativo. E aí some, ó, some o 12 daqui, fica só o m. Beleza? Então aqui eu mostrei o passo a passo do porquê que a gente fala isso de passar para o outro lado com o sinal invertido. E agora a gente descobriu a quantidade de motos. A quantidade de motos é 9. E aí, pra gente ter certeza, né, vamos ver. A gente tinha dito no início que C mais M é igual a 21. A gente descobriu que C é 12, isso aqui é a prova real, beleza? E que M é 9. C mais M é igual a 12 mais 9, que de fato é 21. Pelo menos na primeira equação acertou. Vamos fazer a prova real com a segunda equação também. Vamos buscar ela aqui, ó. Aqui está a segunda equação. Nós determinamos que a quantidade de carros é 12 e de moto 9. Então vamos trocar aqui na equação. 4 vezes 12, que é a quantidade de carros, mais 2 vezes 9, que é a quantidade de motos, tem que dar 66. Vamos ver se vai bater. 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então aqui dá 48. Mais 2 vezes 9, que é 18. Tem que dar 66. Vamos ver se é verdade. Vamos somar 18 aqui, ó. 8 com 8, 16, sobe 1. 1 mais 4 é 5. Com mais 1, 6. 66 é igual a 66. Bateu. A gente fez a prova real e deu certinho. E aí, feita a prova real, a gente pode escrever o conjunto de solução. Lembra? Nós colocamos o S, que é a abreviação de solução, sinal de igual, abre chaves, abre parênteses e coloca os dois valores. O número 9, dá um espaço, põe uma vírgula, e o número 12. Fecha parênteses, fecha chaves. Isso daqui, então, é a resposta final do nosso sistema de equação. Lá na nossa questão, a gente tem que assinalar a alternativa correta. Então vamos ver qual que é a alternativa que nos coloca 12 carros. É a letra B, é a única. Então veja que a gente já teria matado a charada, ó. Nessa parte aqui da nossa resolução, a gente já saberia que a letra B é a certa, mesmo sem descobrir a quantidade de motos pelas contas. Então, gabarito, letra B.